Gabrielzão chegou mais uma vez aqui no Dupla para falar de um assunto que tá bombado, tá? Um assunto que tá fazendo com que os nossos seguidores fiquem loucos, completamente estupefatos com tudo que está acontecendo, que é a NBA, o jogo de basquete americano que chegou de uma forma diferente no mercado brasileiro nos últimos tempos. Vamos lá, por que a NBA está tão bombada no mundo das apostas esportivas? E por que está sendo um dos melhores mercados para se apostar hoje? Primeiro de tudo, a NBA chegou conquistando todo mundo por ter um estilo de jogo completamente avançado em relação a outros esportes, até mesmo competições aqui no Brasil, que nem uma NBB. Você assiste a NBA e você está vendo um jogo de entretenimento fortíssimo. Aquilo já te prende. E o nível é do melhor possível. Se eu comparado com o futebol, a gente estava falando ali de uma Premier League no jogo. Todo jogo parece um jogo entre Manchester City e Liverpool, por exemplo, tá? Então isso acabou pegando muito. E no mundo das apostas, acabou tendo muita opção e faz com que você tenha uma adrenalina muito grande na hora de assistir os jogos. E além disso, você consegue ter odds grandes, às vezes até mesmo gigantescas nesse mercado. Mas por que isso, Gabriel? Por que é tão diferente até mesmo de se apostar em futebol? Eu te explico. No futebol, para você conseguir fazer um bingo, por exemplo, numa odd maior, você acaba tendo que jogar em muitos jogos, complementando, né? Para poder fazer uma odd alta, ou se arriscando muito numa parada que é completamente uma zebra. Na NBA, não. Você consegue analisar, às vezes, um jogador que ele está num jogo importante, né? Principalmente esses franchising players, que a gente chama, que são os jogadores principais de cada time da NBA. Então, tem jogos que tem extrema importância dele assumir e simplesmente estourar. Então, como ele faz muito mais do que ele faz na média dele, que é o que as casas de aposta utilizam muito, são as médias dos jogadores da NBA. Então, como ele está muito acima da média dele, você consegue, às vezes, se arriscar numas odds completamente absurdas. Vamos lá, você que está completamente perdido ainda nesse mundo da NBA, cara, que eu adoro falar isso. Vou mostrar para vocês aqui pelo celular, na Bet365, né, que é a casa mais usada aí por todo mundo, os mercados e como funciona um pouco isso. Primeiro, você entra aqui na aba de basquete, né, passando aqui pro lado, que nas partidas em destaque, a gente consegue ver quais são os jogos da NBA que vai ter, por exemplo, hoje. Então vamos lá, vou botar aqui um jogo de hoje entre Pelicans e Grizzlies. Você vai conseguir ver mercados principais, aí parece pouca coisa, mas quando você arrasta para o lado, tem muito mercado. Você pode fazer literalmente o que você quiser. Você pode apostar, pode criar aposta de todas as formas possíveis, vou mostrar para vocês, tá? Pode ter umas apostas mais normais, vamos dizer assim. Pode ir aqui pro lado dos jogadores, simplesmente só pegar as linhas dos jogadores normais, que são as médias que a Bet dá, do time, etc. Mas a grande parada, o X da questão, tá aqui no criar aposta. Clicando aqui no criar aposta, você consegue abrir todos os mercados. Então vamos lá. Você tem aqui o mercado de pontos jogador, você tem de assistências, tem de rebote. O que é rebote, Gabriel? É basicamente assim, quando um jogador ataca, né, a bola bate no aro e volta na mão do seu jogador. Aí isso é considerado rebote, quando ele pega, basicamente isso. Se ele arremessar, a bola passar pelo lado, mas a intenção dele era de arremesso, também vai ser considerado rebote. E assistência é a mesma coisa que você considera no futebol. O cara que dá o último passe ali e deixa uma chance clara para o outro fazer ponto, tá? Beleza? Pontos 3 conseguidos, é arremesso de 3 pontos, tranquilo. E aqui é a grande parada. Essa sequência aqui, marcos, duplo-duplo e triplo-duplo. Aqui que tá o grande X da questão. Você olha aqui, pontos. Você vai vendo os jogadores, você pode escolher exatamente a linha de pontos que ele vai fazer. Tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Você pode ver que a odd vai aumentando. Vou dar um exemplo aqui desse jogador aqui, Ingram. Ele é um jogador super importante para esse time do Pelicans. Nessa partida exatamente que está falando, contra o Grizzlies, ele precisa jogar muito. O time do Pelicans precisa ganhar. Então, a gente obviamente vai acreditar que ele vai se destacar, porque ele é o grande jogador da marca. Então, quando a gente olha para cá, a Bet aqui em cima no pontos, a Bet aqui está falando que ele vai fazer 28,5 pontos. Está ali dentro da média dele, dentro da NBA. Quando a gente vai aqui embaixo, se a gente acredita que ele vai fazer muito ponto, a gente pode botar que ele pode fazer 40 pontos na partida,
Olha isso, dá uma odd 8,75 só em uma seleção. É uma parada bizarra. Ou poder fazer uma redução aqui, que a gente sabe que ele vai ter que se destacar, né? A gente sabe disso, não quer dizer que ele vai fazer essa quantidade de pontos, não é uma garantia, mas estamos aqui, podemos reduzir para ele fazer 25 pontos, ou até mesmo se a gente quiser aumentar só um pouquinho a odd, fazer para ele botar 20 pontos para dentro, tá? Então, aqui dentro você consegue mexer em pontos, você consegue selecionar o número de assistências, você consegue selecionar o número de rebotes e você pode ir mesclando, ó. Selecionou um, aí depois seleciona outro, você consegue ter umas odds absurdas. E último aqui, ponto de 3 conseguidos, tá? Você consegue também analisar aqui para os jogadores quantas bolas de 3 ele vai acertar na partida. Outro ponto que a gente usa muito é isso aqui, duplo-duplo e triplo-duplo. Vou explicar para vocês, tem muita gente que tem dúvida. Duplo-duplo nada mais é do que ele ter pelo menos em 2 quesitos, entre aqui pontos, assistência e rebote, em 2 quesitos ele fazer mais que 2 dígitos. O que significa? Então o jogador, por exemplo, o Ingram aqui, para ele fazer um duplo-duplo, ele teria que, se ele faz mais de 10 pontos na partida e mais de 10 assistências, isso é um duplo-duplo. Se ele faz mais de 10 pontos na partida e mais de 10 rebotes, isso também é um duplo-duplo. Se ele faz mais de 10 rebotes, mais de 10 assistências, isso também é um duplo-duplo. Então ele tem que fazer mais de 10 pontos, né, em 2 categorias, vamos dizer assim, mais de 10 ticks, né, 10 acertos em 2 categorias. Ele acerta um duplo-duplo. E o triplo-duplo, aqui embaixo, nada mais é do que ele fazer em 3 categorias diferentes. Por exemplo, fazer mais de 10 pontos, mais de 10 assistências e mais de 10 rebotes. E aqui embaixo você consegue ver, poder apostar na soma de pontos, assistência e rebotes, pode botar em roubadas de bola e bloqueios, que é quando o jogador literalmente rouba a bola do outro ou bloqueia um arremesso. Então por aí vai, você tem muita oportunidade. Agora eu vou falar para vocês sobre o método clutch, que a gente usa bastante dentro do dupla aposta, que nada mais é como os nossos tipsters, né? São as pessoas que enviam as dicas para vocês, acredito que um jogador vai se destacar no final. Então quando ele monta um método clutch, normalmente, vamos falar aqui do Ingram, que a gente acabou de falar também. Vamos supor que o Ingram tá com 30 pontos na partida, só que o Pelicans está ali precisando ganhar, faltando poucos pontos para virar o jogo. Então a gente acredita que naquele final ele vai assumir a responsabilidade e vai fazer os pontos. Então a gente vai chegar no ao vivo, tá? Vai olhar a linha do jogador aqui e vai enviar para vocês, tá? Vai enviar para vocês a linha que a gente acredita que tá ótima para ele conseguir bater o nosso método clutch, que ele vai assumir a responsabilidade, ele vai acertar bastante cesta no final e a gente vai sair com o green para dentro. Então o método clutch ele só é utilizado no ao vivo, tá? Quando o jogo já tá rolando e bem no finalzinho dele. Então é para o pessoal, todo mundo que gosta de acompanhar a NBA, pessoal que gosta de acompanhar os grupos do dupla aposta, sempre fica ligado no finais dos jogos que podem acontecer esse tipo de entrada. E depois disso tudo, eu tenho que pedir para você dar like, se inscrever no canal do Dupla e, óbvio, acompanhar nosso trabalho, principalmente no nosso Instagram, que a gente dá muita dica grátis da NBA. São vários bingos maravilhosos que estão rodando aí no Brasil inteiro para centenas de milhares de pessoas. E também temos o nosso grupo VIP, nosso combo com várias categorias aí, com cantos, futebol, basquete, galgo, esportes, FIFA. E temos também, dentro desse combo, o basquete, né? Que tá mandando muito na NBA, dezenas de dicas aí semanais para vocês poderem aproveitar o mercado mais bombado do momento. É isso? Tamo junto, é nóis!